Paz, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente essa terça-feira abençoada, eu creio, em nome do Senhor Jesus, né? Terça-feira na presença do Senhor, aleluia. Queria trazer uma mensagem nessa terça-feira para nós termos mais intimidade com o Senhor. E quando eu li essa palavra aqui, eu ia sozinho, lembrando de algumas coisas, né? Mas é bênção. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler a palavra que o Senhor nos deu hoje, pela graça e misericórdia. A palavra que Deus nos deu hoje está no livro de Miqueias, no capítulo 2, a partir do verso 1. Livro de Miqueias, capítulo 2, a partir do verso 1. A Bíblia vai dizer assim no capítulo 2: o castigo dos que exploram os pobres, né? Na minha Bíblia. No verso 1, vem falando assim: ai daqueles que antes de se levantarem de manhã já fazem planos para explorar e maltratar os outros. E logo que se levantam fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam, maltratam os outros e não respeitam a família nem a propriedade de ninguém. Por isso o Senhor diz: vou fazer a desgraça cair sobre vocês, e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento, e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão uma canção triste. Vamos parar um pouquinho aqui no verso 4 e vamos meditar até o verso 4, né? A Bíblia vem dizendo aqui que o Senhor, Ele está atento a todas as nossas obras e nossos pensamentos e os nossos planos. O Senhor vem dizendo aqui através do profeta Miqueias para aquele povo de Israel que Ele via os planos que eles faziam à noite quando se levantavam. Eles faziam tudo o que eles pensavam e planejaram porque eram poderosos. Então não estava falando de pessoas simples, de pessoas trabalhadoras, que saem de manhã e voltam no final da tarde trabalhando. Estava falando de governadores, de homens poderosos. E sabe, vocês vão dar risada, até porque nós estamos vivendo época de eleição, né? Prefeitura aqui de São Paulo. E eu tenho dado muitas risadas com o debate dos candidatos todos. E quando eu li alguma parte aqui, né, no verso 2 ele diz assim, ó: quando querem terreno ou casas, eles as tomam e maltratam os outros, né? E na hora eu lembrei de um movimento que tem muito famoso no Brasil, que chama MST, né? Que eles invadem a casa dos outros, expulsam da propriedade, como se fosse dele, como se eles trabalhassem. E eles são apoiados por um partido político onde a gente não entende, né? Como é que chegou ao poder esse tipo de gente. E eu lembrava que eu li essa passagem, eu falei, parece o povo da MST. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, eu não sou muito de ver reportagem, não tenho muito tempo para isso, nem gosto muito de ver jornal, assim, essas coisas, né? São muito sensacionalistas, né? Mas eu estava vendo que me chamou a atenção, porque um dos candidatos à prefeitura de São Paulo, ele estava numa ocupação desse MST e ele chegou para uma família que cuidava da fazenda, junto com outros integrantes, e ele foi muito tranquilo e falou assim, ó, nós ocupamos essa terra e nós damos até o final da tarde para você sair com a sua família. E quando eu vi aquela reportagem, eu falei, não é possível, não. O caseiro lá, capataz, não sei como é que faz da fazenda, ele tinha filhos, tinha esposa, estava dentro da casa dele. E chegou lá, expulsou e falou, você tem até o final da tarde para sair. Sabe, essas pessoas, é como diz na Bíblia, esses poderosos de hoje, esses governantes, inclusive do nosso país. Infelizmente, o nosso país hoje é governado por um
por um homem que não teme a Deus, não respeita a Deus e não tem nenhum valor do Senhor. E às vezes a gente sofre por causa disso. Porque quando eu falo nós, eu não, né? Mas a maioria da população escolheu sofrer. E quando eu vejo eu leio isso daqui, eu falo, nossa, como a Bíblia é tão atual. Esses homens poderosos, governantes, eles levantam, eles já planejam mal, tirar o pouco daqueles que têm pouco, e eles que têm muito, eles não pensam nisso. Ele não se preocupa com a dor do próximo. E nós olhamos e olhamos para a situação do nosso país. Eu estou falando do Brasil. Aqui o Senhor estava falando para Israel. Mas como a Bíblia é tão atual, o nosso país hoje é governado por pessoas ímpias, por um partido ímpio, que apoia o aborto, o legalismo das drogas, que apoia tudo aquilo que é contra os valores cristãos, infelizmente. E para falar a verdade, não só ele, mas a maioria dos partidos aqui são assim. São poucas pessoas na política aqui no meu país que têm valores cristãos, bem poucas. E os que têm, muitos já são corrompidos. Muitos líderes religiosos que estão na política hoje já você vê que são vendidos. Não se importa com a dor do próximo, o próximo. E eu fiquei vendo isso daqui, eu falei, meu Deus, como a Bíblia é tão atual. E a Bíblia fala assim que eles maltratam os outros, não respeitam a família nem a propriedade de ninguém. E olha o que acontece hoje. Hoje o nosso governo não respeita as famílias, não respeita os valores de uma família. Hoje no nosso país, eu estou falando do Brasil aqui, você não pode educar. Eu saía do culto domingo, encontramos um casal, uma professora e um rapaz, e eles nos contava como está difícil a educação, educar alguém. E nos conta como mudou as coisas, né? Como hoje o pai não pode educar o seu filho, repreender, até açoitar, se for preciso, como diz a Bíblia, né? O pai não poupa a vara da disciplina do filho. Porque hoje, se você disciplinar o seu filho, vem um ser humano, vamos dizer assim, né? E quer te denunciar, quer botar o dedo na educação do seu filho. E nós temos visto hoje os jovens, infelizmente, com dor no coração, que a gente fala, crescer sem temor aos pais, sem temor a Deus. Hoje na igreja se discute até por que se chama Deus de Senhor. Olha como está ficando uma geração. Antes nós não chamávamos Deus de Senhor, chamava primeiro nossos pais. Nós aprendemos que os nossos pais eram autoridades. Depois, quando conhecemos a Deus, sabemos que Deus é uma autoridade acima do nosso pai, né? Mesmo que somos íntimos dele, temos temor, reverência. E hoje, e essa palavra vem dizendo assim que eles não respeitam a família nem a propriedade da família. Então olha só, hoje o nosso país, essa palavra é tão atual no nosso país, tão atual, que não se respeita os valores, se inverteram tudo. Hoje a mulher quer tomar o lugar do homem na casa. Sabe, gente, eu não sou contra a mulher ganhar bem, a mulher se desenvolver, ter o melhor cargo possível que ela conseguir estudar e trabalhar para isso. Mas hoje, esse mundo e essas pessoas que apoiam essas coisas, esse feminismo, né? Eu ia falar até uma palavra forte aqui, que é um câncer na humanidade, vamos dizer assim. Quer colocar a mulher hoje ela não quer ganhar bem, ela não quer ser bem sucedida, ela quer tomar o lugar do homem, ela quer fazer o que o homem faz. E isso é reprovado na Bíblia. Mas tudo isso é apoiado por esse governo que nós vivemos, não só aqui no Brasil, em muitos lugares. Mas eu falo do meu país e isso nunca foi tão claro, tão nítido.
Você vê que até as pessoas que são famosas na internet, que alguns que conseguem, que tentam ainda pregar o verdadeiro evangelho, são bloqueados, são cancelados. Então, se você for ver, essa palavra é tão atual, e eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade, tem pessoas que dormem planejando enriquecer à custa do mais pobre, né? Daquele que luta arduamente, que preserva a sua família. Chega a ser bizarro a situação. Mas a Bíblia vem dizendo que o Senhor, ele tem uma promessa para esse povo e para quem segue. Olha o que diz no verso 6. Por isso o Senhor diz: vou fazer a desgraça cair sobre vocês e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão esta canção triste. Olha só, o Senhor fez uma promessa para esse povo orgulhoso, que rouba, que apoia ideias de Satanás. Jesus fala assim: vocês não vão escapar. Vocês não vão escapar. Deus estava falando naquela época para o povo de Israel. Mas sabe, eu lendo essa palavra, nunca foi tão atual. Eu tenho sentido, eu acho que o mundo tem sentido, até aquele que não é cristão, que esse mundo está para acabar. Jesus está às portas. E essas pessoas que praticam o mal, que planejam o mal, que no seu coração é o mal, o dia deles vão ser terríveis. O dia deles vai ser o dia que o Senhor vier e trazer o juízo e a justiça a essa terra. Sabe, é por isso que eu falo para minha esposa que nós temos que pregar o evangelho. Temos que evangelizar. Hoje, por causa desse meio que eu estou falando com vocês na internet, você tem visto poucas pessoas evangelizar, porque os cristãos hoje estão ficando preguiçosos. Não, manda uma mensagem. Não, evangeliza pelo WhatsApp. Isso não é evangelização, isso não é coisa de cristão. Cristão abraça, cristão sente, cristão visita, cristão se preocupa. E ainda há tempo de algumas pessoas se converterem. Ainda há tempo. E como é importante eu e você se conscientizar disso. E saímos por aí anunciando o evangelho. Nós temos que voltar a ser aquela igreja que Jesus deu a ordem: e de fazer discípulo de mim por toda a terra. Você não vê hoje. Na minha época era difícil o pastor sair para evangelizar. Quem saía era o grupo de evangelização, os obreiros. Hoje então nenhum. Não, vamos evangelizar dentro da igreja. Dentro da igreja não precisa. Está ouvindo a palavra? O mundo lá fora tem gemido, tem sofrido com esse verme que está sendo implantado na cabeça, uma ideia. Eu ouvi um homem falando uma frase muito bonita. Ele falou assim: o pior verme que tem, o pior sanguessuga, parasita que tem, é uma ideia. Nossa, eu achei ele usado por Deus. Não sei se ele pegou essa frase em algum lugar, mas ele falou assim: é uma ideia, o pior parasita. Coloca isso na mente, é esse socialismo. Sabe? Nós temos visto essa implantação desses governos que apoiam o aborto, apoiam o casamento, que Deus ele condena, ele tem como abominação, que é casamento entre 2 homens, 2 mulheres. Eu não estou falando de mim não, vocês fazem o que quiserem. Eu estou falando que a Bíblia condena. Essa ideia que não, vamos repartir, tudo vai ser igual, é mentira. Jesus nunca fez isso, a Bíblia nunca teve essa igualdade. Sabe, essa injustiça, minha esposa, ela é negra.
Ela é trabalhadora. Fala para ela sobre cota racial para ver se ela aceita. A minha esposa fala assim: eu sou mulher, eu sou capaz, eu não preciso de benefício nenhum, eu sou igual a todos, Deus me dotou de inteligência, sabedoria. Ela estudou escola pública, tudo. Filha de uma mulher que trabalhou a vida toda para sustentar 3 filhos sozinha. E graças a Deus a minha esposa não tem essas porcarias dessas ideologias. Ela é uma cristã, ela sabe que Deus que dá tudo para ela, que Deus capacita, que Deus exalta, ela não precisa de homens. Sabe, eu falo isso para vocês porque eu lendo essa palavra eu me revolto. Porque tudo bem, o mundo que está perdido, a Bíblia fala que esse povo, tudo bem, apoiar essas coisas, mas pessoas dentro da igreja, apoiando o homicídio, matar uma criança ainda no ventre. Como pode apoiar o aborto? Ah, meus irmãos, eu falo para minha esposa, graças a Deus, eu acho que Deus não permite muita coisa na minha vida, porque eu acho que talvez eu seria como aqueles homens, seria chicoteado no meio de todos. Porque eu não sou velho não, eu tenho 38 anos. Mas a minha cabeça é de um homem cristão. Os valores, eu estou tentando, lutando para ter os mesmos valores daqueles homens. Não me corromper, não me convencer pelas coisas desse mundo, mas se renovar pelo Espírito Santo. E aí eu fico vendo assim o futuro dessas pessoas. O Senhor, nosso Deus, já falou que quando o dia chegar eles não escaparão. E nós como igreja estamos vendo essas pessoas indo para o inferno e não estão fazendo nada. Não estamos gritando, anunciando que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós temos visto tanta injustiça, sabe, nesse mundo. Aí você fala, onde está Deus? Né? Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo. E é necessário que venham esses tempos. É necessário que se cumpra cada palavra que o Senhor disse. A Bíblia fala que nos fins dos tempos, o pai se levantará contra o filho contra o pai, a filha contra a mãe. O amor no coração de quase todos se esfriará. Tem que acontecer essas coisas. Mas a nossa parte é lutar para que as pessoas conscientizem o maior número de pessoas, que levemos a Cristo. E é isso que eu estou tentando fazer. Às vezes você fala, mais um que está fazendo um vídeo aí para querer ser famoso. Não. É porque eu tenho visto que existe uma igreja que não evangeliza mais. Pessoas que não querem mais sair, querem ficar no conforto do seu lar. Eu vi uma senhora, eu até postei para os irmãos, uma senhorinha de idade, falando assim, meu Deus, as igrejas hoje só pensam em festa. Todo mês é um congresso, todo mês é celebração de alguma coisa, mas ninguém sai para fazer o evangelho, levar o evangelho. E eu fiquei, meu Deus, é verdade. Antes era comum ver pessoas evangelizando com folhetinho, sozinha, em grupo. Mesmo de forma errada, às vezes mesmo sem saber, mas tentando falar de Cristo. Às vezes falava de uma forma assim, Jesus te cura, Jesus te abençoa e tal. Mas falava. Hoje nem isso. E eu tenho visto que pessoas estão indo orgulhosos, seguindo esses governantes que não temem a Deus, seguindo a ideia desses partidos políticos, aonde são satanistas, aonde adoram outros deuses. Eu falo, como é que um cristão se mistura com isso? Sabe, eu vou falar para vocês, eu não tenho partido político nenhum. Eu nem gosto.
Eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro, eu sou de Cristo. Eu acredito que Cristo está no controle de tudo. Ah, irmão, você tem que se posicionar. Eu me posiciono, eu levo o evangelho. Não quero saber dessas coisas desse mundo, não. Ah, você vota, voto. Naquele que eu sinto, que eu oro, e ninguém sabe. E se eu errar, errei sozinho. Você vê essa época de política, os políticos enchendo as igrejas, né? Deputado falando, não, eu vou ajudar a igreja. Deputado não é eleito, prefeito não é eleito, vereador não é eleito para ajudar a igreja, não, é para ajudar o povo. Não é para beneficiar uma parte, não. É para trabalhar para o povo. E eu vejo a igreja apoiando, sendo bobo do circo. Eu fico muito triste com isso. E aí quando eu li essa palavra hoje, eu falei assim, eu quero ler uma palavra hoje. E abri, e aí veio isso, eu falei, nossa, como é tão atual. Vamos continuar para não perder. No verso 4 diz assim, quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão esta canção triste. Olha o que o Senhor vem dizendo. Estamos completamente arruinados. O Senhor tirou a nossa terra. Ele tirou o que era nosso e deu aos que conquistaram. Portanto, quando a terra prometida for repartida de novo entre o povo do Senhor Deus, nenhum de vocês receberá nenhuma parte dela. Olha só o que o homem do Senhor, o profeta, falou. Quando Deus de novo repartir a terra no meio do povo dele, nenhum de vocês que praticaram essa coisa vão herdar. E você fala, irmão, mas quando vai ser isso aqui na terra? Não, não vai ser mais não. Naquela época, Deus prometeu a terra para o povo de Israel. A terra prometida, né? Hoje o Senhor Jesus nos promete um reino celeste, incorruptível. E essas pessoas que praticam mal, que apoiam aborto, o homossexualismo, a mentira, o roubo, o engano, tudo. Não é só isso. Tudo que é contra as leis do Senhor não vão ter parte do reino dos céus. Você fala, meu irmão, é atual mesmo. Essas pessoas que roubam, que mentem, que profetizam mentiras, não vão ter parte do reino dos céus. No reino dos céus só vai entrar aqueles que os corações foram purificados e as mãos foram limpas. E olha o que diz no verso 6. E o povo me diz, olha o que o povo diz para Miqueias. Pare com essas profecias. Não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que ele age? Olha só um povo que não conhece a Deus, meus irmãos. Um povo que não conhece a Deus fala assim, não, Deus é amor. Deus aceita você matar alguém no ventre ainda da mãe. Deus aceita você fazer abominação, homem casar com homem, mulher com mulher. Deus aceita tudo porque Deus é amor. Deus não é esse Deus irado, né? Como muitos dizem assim, né? Umas pessoas que pegam a super graça. Deus não é um Deus irado, violento. Não, Deus não é. Deus é um Deus justo. Um Deus que busca no homem a obediência, o temor. E aquele povo diz o que a maioria hoje você vê dentro das igrejas, você vê no mundo, as pessoas sem conhecer a Deus, não têm intimidade com Deus, falando, Deus não vai fazer isso não. Não, Deus não pode castigar, porque Deus é bonzinho, Deus é o nosso Papai Noel. É como se fosse aquele avô que você chega na cadeira e dá o doce para a criança, traga a criança. Ah, meus irmãos. Vocês estão bem longe de saber quem é Deus. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus, Ele perdoa. O seu perdão e a sua misericórdia são infinitos para aqueles que se arrependem. Saem do caminho mau e voltam-se para o Senhor.
Deus, ele é maravilhoso, ele não nos rejeita. Se nós formos a ele do jeito que nós estivermos, ele não vai nos rejeitar. Mas ele fala, não permaneça. Só que aquele povo diz assim, não fale isso, olha só, o profeta profetizando, e o povo, não profetize isso não. Isso não vai acontecer, Deus não pode fazer isso, rapaz. É como hoje. Hoje você pega alguém pregando a verdade, a palavra de verdade, não palavra de promessinha, sabe? Ai, Deus vai te dar, é o ano da restauração, é o ano da multiplicação. Foge, que isso é bandido. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, do abandono da fé. É tempo de se voltar para o Senhor, é tempo de se arrepender enquanto ainda é tempo, é tempo de se humilhar, é tempo de buscar o puro azeite, porque virão dias difíceis. Já temos visto aí a maioria dos governos comunistas, apoiadores de Satanás, da ideologia de Satanás. Você vê os nossos irmãos na Venezuela, o que tem sofrido. Em Cuba. Esses regimes doutrinários. Aonde na Coreia do Norte não se pode entrar a palavra do Senhor. Quantos países é proibido o Evangelho de Cristo. Mas aqui nós temos toda a liberdade. Nós estamos escolhendo a libertinagem. E quando surge um homem ou uma mulher de Deus pregando a verdade, ele parece que nesse país aqui, nosso Brasil, ele é sufocado. E ele não é sufocado pelas pessoas no mundo. É por esses líderes religiosos que pregam mentira. Que estão no altar brincando com as coisas de Deus. Ai, vamos fazer festinha. Ah, esse mês é mês... Vamos pregar o Evangelho. Vamos anunciar que Jesus está às portas. Quantas pessoas aí sedentas de ouvir falar de Cristo. Quantas pessoas aí vivendo a indignação, a incredulidade, porque tem visto injustiça, tem visto maldade, e já não tem visto mais a igreja. Falar de um lugar que vai ser nosso. Uma terra que Jesus prometeu e essa terra é no céu, não é aqui. Sabe, tem pessoas hoje que falam, não, Deus não é ruim não, Deus não castiga não, Deus não faz nada disso não, Deus não. Deus é bonzinho, Deus é amorzinho, eu posso brincar com as coisas de Deus, eu posso fazer stand-up com a palavra de Deus, que não, Deus não... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Livro de Gálatas, você fala assim, ó, de Deus não se zomba, não se escarnece. O que o homem semear, ele ceifará. Vamos continuar. E a Bíblia diz assim na continuação do verso 6. Do 7, quer dizer, será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que ele age? Quer dizer, o povo não sabe nem como Deus age. Estavam longe de Deus. E olha o que Deus diz. O Senhor Deus diz, de fato as minhas palavras fazem bem aos que são bons. Mas vocês, como se fossem inimigos, atacam o meu povo. Os homens voltam da guerra pensando que estão sãos e salvos, mas vocês roubam as suas roupas. Vocês expulsam dos seus lares queridos as mulheres do meu povo. E assim os filhos dela perdem para sempre as bênçãos que prometi. Saiam daqui, vão embora, pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. Olha o que Deus está falando. Vocês que se levantaram contra mim. A Bíblia fala assim que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quantas pessoas estão se tornando inimigo de Deus por causa das ideias, por apoiar coisas erradas? Se levantam.
maltrata o trabalhador que trabalha, vai para a guerra o dia inteiro, quando chega em casa. No meio da rua ele é roubado. O nosso presidente do nosso país, ele falou assim que o jovem que rouba um celular é o trabalho dele. Nós conseguimos eleger um homem que falou isso. Que rouba um trabalhador que sai do seu trabalho cansado para levar o pão para sua mesa. E quando ele, no meio do caminho, ele é roubado, ele é furtado e às vezes é até morto. E esse governo apoia, o governo do meu país infelizmente apoia o bandido, o ladrão. Onde já se viu? Sabe, gente, eu não sou de partido nenhum. Às vezes você fala, irmão, você não sou. Eu sou de Cristo. E olha o que a Bíblia vem dizendo, ela é muito, muito atual. Quantas mães dentro de casa têm visto seus filhos serem roubados pelo crime, pelo tráfico? Sabe, eu cresci numa quebrada. E quando eu era menino, eu ficava vendo os ladrões do bairro. Eles tinham carrão. Eles tinham um monte de moça que ficava à volta dele. Tinha bebida. As pessoas tinham medo deles. Aquilo brilhou meus olhos. Porque o meu pai sempre foi trabalhador. Nunca teve cabeça, mas foi trabalhador. A minha mãe sempre foi uma mulher prendada do lar. Quanta necessidade nós passamos. Os meus irmãos começaram a trabalhar bem cedinho, porque os meus pais não tinham condições de dar o que eles queriam. E eles ralaram, e meu irmão é um grande trabalhador, a minha irmã é uma mulher trabalhadora. Eles são um exemplo de trabalho para mim. A minha esposa é uma mulher trabalhadora, a mãe da minha esposa é uma guerreira, aonde perdeu o marido e teve que criar 3 filhos. Para você ver um governo vir e falar, é normal roubar, é o trabalho dele. E sabe que a Bíblia vem dizer, né? Eu não sei se você entendeu. Deus vem falar assim, ó, saiam daqui, vão embora. Olha o que Deus falou, pois este não é o lugar onde vocês vão descansar em paz. Posso falar uma coisa para vocês? No dia do Senhor, o Senhor vai chamar os benditos dele. E ele fala assim, entre por descanso do seu Senhor. Mas para essas pessoas, o reino do céu não é para essas pessoas. Não é. Para você que pratica o mal e acha que é bom, para você que apoia essas causas que vão contra os valores de Cristo, que desobedece a Cristo, saiba de uma coisa. Quando vier o noivo, você não vai entrar para a boda do Cordeiro. Tudo bem se você não acredita. Mas Jesus, ele fez uma grande e única promessa que está no meu coração. Que um dia ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Aqueles que foram fiéis, aqueles que não se sujeitaram aos governos deste mundo, que não se prostraram ao Deus Mamon, aqueles que não se deixaram levar pelo tempo. A gente geme aqui nessa terra. O cristão geme. Mas um dia quem vai nos consolar é o Senhor. Creia nisso, você que está ouvindo. Talvez você tenha passado luta, você tenha visto injustiça, você tem visto tanta coisa errada no governo, no seu estado, no seu bairro, até na sua família. Mas saiba que Deus ele virá. E se você se manter firme, um dia tudo isso vai passar. Tenha fé. Tenha fé. E para terminar, na continuação diz assim, ó,
Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. Será que nós estamos vivendo isso? Aí você fala, é só no nosso país, não no mundo. O mundo está como... A Bíblia fala que é como na época de Noé. As pessoas comiam, bebiam, davam casamento. O povo já não se temia mais a Deus, não ouvia a voz de Deus. Noé anunciando, vai vir o dilúvio. O povo, nós queremos é depravação. E hoje é assim, existem alguns poucos que pregam e muitos falam assim, nós queremos é beber, nós queremos comer, nós queremos festejar, nós queremos se regalar, nós queremos fazer todas as práticas da nossa carne, não nos encham o saco. É verdade. Tem muita gente desonesta. O presidente do meu país, ele é um ex-presidiário. O presidente do meu país, ele foi condenado. Quer exemplo disso? Se o nosso governo é assim, imagine o que vem por trás. Eu não estou falando de partido polícia, eu não vejo falar de partido polícia, não vejo falar de nada. Estou falando de pessoas, seres humanos. Não estou falando de bandeira de time, eu sou do azul, eu sou do vermelho. Eu não sou de nenhum desses. Sou de Cristo. E você falar, é só o Brasil? Não, quantos outros? O mundo em que nós vivemos é um mundo onde a corrupção, o roubo, a desonestidade, o pecado está encrostado nele. Será que não é atual a Bíblia? Mas esses não vão entrar para o descanso do Senhor. A terra prometida e ir à terra para o que Deus prometeu não é aqui mais não é a nova Canaã, é lá no céu. É a nova Jerusalém. Eles não vão entrar. E para finalizar, meus irmãos, no verso 11 diz assim: o profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. Oh, meu Deus do céu! Você vê o pastor que a nação, o mundo prefere? As igrejas? Ah, eu quero um pastor que fale das bênçãos, das prosperidades, das portas abertas. Tem uns irmãos que vai dar até risada. Se você der muito, Deus vai te dar muito. Aí essas igrejas são assim, ó. Mas sabe por quê? Hoje o povo escolhe os seus líderes. E eles têm escolhido pessoas que apoiam a sua carnalidade. Tem igreja hoje para quem quer beber, para quem quer fumar, tem igreja para quem quer ser homossexual, tem igreja para tudo. Todo tipo de igreja. Igreja que guarda o sábado, igreja que não guarda. Igreja que fala que a terra, o novo céu, a nova terra vai ser aqui na terra. Igreja não, nós consideramos como seita, né? Tem igreja para tudo. Mas você vê que Deus fala, que o profeta Miqueias está falando, o profeta que vocês preferem é esse profeta que fala, pode beber. Vocês vão ter vinho e cerveja à vontade, o esbanjar da sua carne. Pode fazer. Pode chamar Jesus de você. Pode, você que é jovem, fala que ele é seu parceiro, seu truta. É a igreja do jovem hoje. Faz do seu altar uma prancha de surf, tira a onda do evangelho, tira. Mas saiba que um dia Jesus virá. E você não vai entrar, não. Irmão, você está me julgando? Não. Eu estou pregando o evangelho. E aquele que ouvir a voz do Senhor, que ele volte-se para o Senhor, humilhe-se para o Senhor, peça perdão dos seus pecados. Que dos céus o Senhor ouvirá, e ele sarará a sua terra, mudará seus pensamentos. De novo ele será o seu Deus.
Busque a Ele enquanto é tempo. Mas sabe o que o povo está preferindo hoje? Eu vou na igreja da revelação. Vamos ver o que Deus vai me dar hoje. Fala aí, é o marido, é dinheiro, é casa. Não, irmão, ó, você pega esse tijolinho ou esse grão de feijão, faz uma oferta de R$1.000 que Deus não vai deixar você ficar nem doente. Bandido. Mas essas igrejas estão assim. Igreja não. Irmão, você está criticando? Não. Você criticou o governo? Não. Eu só expus o lado da Bíblia. Sabe o que acontece? As pessoas hoje preferem falar assim, é o homem ali que está falando contra. Não. Eu li para vocês da Bíblia. Miqueias capítulo 2, do verso 1 a 11. Será que é atual? Será que estão preferindo esses homens que falam, não, beba, coma? Ó, você pode estar no meio dos bandidos, você pode estar no meio das rodas escarnecedor, bebendo, ouvindo música do mundo, mas domingo você vai para a igreja que Jesus te ama. Quando Jesus voltar, você vai ficar nessa igreja, com essas paredes. Porque uma igreja que não prega correção, a igreja que não anuncia o evangelho, a igreja que não fala e não avisa que a espada está chegando sobre a terra. Irmão, se você continuar assim, ninguém vai querer te ouvir. Não tem problema. Continua sendo de Deus assim mesmo. O importante é se Deus me ouvir. Sabe, quando eu era mais moço, eu tinha essa preocupação de querer que os outros me aceitassem, ouvissem o que eu tinha para dizer e concordassem. Depois que eu sofri muito por causa disso, eu aprendi numa intimidade com Deus que não importa se os homens vão me ouvir. Se eu souber que Deus está ouvindo a minha oração, é o que importa. Hoje, antes de anunciar essa mensagem para vocês, eu orei a Deus, falei, Senhor, que eu não ia falar nada que venha de mim, que venha do Senhor. E olha como é tão atual. Em São Paulo nós estamos vivendo época de eleição. Estamos vivendo um governo complicado. Temos visto que o mundo está corrupto e sem amor. E Deus trouxe essa palavra de Miqueias. Sabe, eu não vou falar para você que, vote nesse, não espere isso, não. Sou cristão. O que eu falo para vocês é volte-se para o Senhor. Não olhe para os maus testemunhos. Não olhe. Lembre-se que o Senhor tem algo prometido para você e para mim. Ele prometeu, eu vou preparar moradas e eu vou vir buscar a minha igreja. Confia no Senhor. Nesses momentos de luta, onde você tem visto tanta coisa errada, tanto no mundo como dentro das casas de orações que se dizem igreja. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Não se dobre para o mundo, nem o que ele te promete, o que ele te oferece. Lembra que o diabo, Satanás, quando Jesus teve fome, ele ofereceu tudo para Jesus. Jesus falou, eu vivo para obedecer ao meu Pai. Estou parafraseando, resumindo, né? Que assim seja de você, que você não venha se sujeitar por nada, mas se sujeite à palavra de Deus. A Bíblia fala assim, né? Sujeite-se ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Viva isso. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus venha abençoar vocês, que quando você vê homens profetizando bênçãos e bênçãos, é ano da prosperidade, é ano da dupla unção, é ano disso, é mentiroso. A Bíblia fala que estamos vivendo o tempo da apostasia. É tempo de voltar. É tempo de voltar aos valores. É tempo da igreja se humilhar. É tempo de pedir o favor de Deus. É tempo de buscar o Espírito Santo. Porque virão dias que aquele que não terá o Espírito Santo não vai suportar.
Então é tempo da igreja pregar, anunciar, demonstrar quem é Deus, ensinar o que é Deus. Deus não é esse Papai Noel, esse vozinho do domingo que estraga o neto. Não, Deus, ele é justo. E aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não é Deus que é seu inimigo. Você foi criado por Ele. Você foi formado por Ele. Ele te formou para ser dele, mas você tem escolhido não ser mais dele. Então volte-se para o Senhor. Ele está de braços abertos, assim como o filho pródigo. O filho pródigo viu que as bebedices, as amizades, as festas, as farras, a orgia, a carnalidade não prestavam. E lembrou-se do seu pai, que era justo, que era honrado, que o amava de verdade. Na sua necessidade, na sua dor, ele falou: vou voltar para a casa do meu pai. Talvez você já aproveitou muito. Você viveu muitas coisas da carne. Tem vivido tempo onde você não tem limites. Você faz o que quer, como quer, da forma que quer. Mas você tem visto que isso não tem te feito bem. No seu íntimo, no seu secreto, você tem visto que não te fez bem. Volte-se para o Senhor. Ele está no mesmo lugar. Ele te ama. E Ele te perdoa. Abandone o pecado. Abandone essas ideologias aí. Essas filosofias que te levam somente para o inferno. Volte-se para o Senhor. Ele tem o melhor para você. E o melhor não é essa terra, não. O melhor não é um carro, não. Não é uma casa, não. Não é uma mansão, não é uma piscina, não. O melhor é o reino. É as moradas celestes. É a vida eterna com Ele. Que Deus venha abençoar você grandemente. Que a palavra do Senhor penetre no seu coração. E que ela venha vivificar cada vez mais você na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Mas arranca esse parasita que estão tentando colocar dentro das mentes dos cristãos. Arranca, Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que nós possamos um dia entrar no descanso do Senhor. Meu Pai, eu peço ao Senhor, visita o meu irmão, a minha irmã, essa pessoa que está aflita, angustiada. Meu Pai, a pessoa que está no hospital, esperando uma cirurgia. Meu Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que pediram oração. Meu Pai, repreenda toda hemorragia, todo sangramento, todo mioma, todo câncer, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a maldade deste mundo não venha contaminar os corações da Tua igreja, do Teu povo. Meu Pai, eu oro, Senhor, aquele que necessita neste momento de um toque do Senhor, do impossível do Senhor. Aquele que está desanimado, desacreditado do Evangelho. Aquele que tem visto tantas coisas erradas. O púlpito se tornando palanque. O púlpito se tornando, meu Pai, lugar onde, Senhor, existe palestrantes e não pastores. Onde a igreja se tornou um lugar de pessoas naturais e normais. Meu Pai, que eles venham ver que há ainda igrejas que vivem o sobrenatural, o impossível, que o púlpito é lugar de sacerdote. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor opere maravilhas no lar, na família dessas pessoas. Toca, Senhor, nas famílias. Guarde as famílias, aonde os valores têm sido invertidos, têm sido corrompidos nesse mundo. Esses governantes querem destruir as bases, Senhor, da igreja, a família, o respeito, o temor, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar os lares, os pais. Que os pais venham ensinar os seus filhos ao caminho correto, que os filhos venham temer e respeitar o seu pai. Que o amor, meu Pai, não venha faltar à mesa e nem a comida. Senhor, abençoa os meus irmãos. Abençoe neste momento esse que vai ouvir esta mensagem.
que vai ver que a Bíblia é tão atual e saber que nós estamos vivendo esses dias, mas virão dias em que a justiça do Senhor será feita. E só aqueles que esperaram no Senhor, que não se corromperam, entrarão, meu Pai. Entrarão para as bodas do Cordeiro. Senhor, abençoa os jovens, Senhor. Os jovens que têm visto têm sido cada vez mais céticos, porque têm tido cada vez menos experiências. As pessoas não levam o Senhor mais a esses jovens, não ensinam a esses jovens quem é o Senhor. Não demonstra a grandeza do Senhor. Hoje a maioria dos jovens só vê, meu Pai, só vê um Deus que aguça os desejos carnais dele. A igreja onde as paredes são pretas, as luzes são de balada, onde se tem muita música, onde se promete muitas coisas, onde se pode tudo, mas só não se tem Deus ali. Senhor, em nome do Senhor Jesus, levanta, meu Pai, uma geração que vai lutar ainda para levar o seu evangelho puro e simples. Cuida dos jovens, Senhor. Cuida dos jovens. Cuida desse povo, Senhor. Cuida da nossa nação. Cuida do nosso estado. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sabe, eu oro ao Senhor pelos governantes da nossa terra, independente do que eles são ou do que eles fazem. Mas oro para que o Senhor, meu Pai, cumpra neles o teu desejo, a tua vontade, para que o povo vá bem. Em nome do Senhor Jesus. Eu entrego, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, os pedidos de oração. Que nessa terça-feira, Senhor, pessoas que ouvirem essa mensagem venham ser curadas, libertas, restauradas, fortalecidas, animadas pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida, a família, o trabalho, o sonho de vocês, em nome de Jesus.